Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós estamos dando continuidade hoje na exposição do Evangelho segundo Marcos. Nós vamos estudar hoje, vamos expor o capítulo de número 7 e vamos ler dos versículos 24 a 37. Nesse sentido, eu convido você que acompanhe a leitura bíblica que farei neste instante. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-te. Abriram-se-lhe os olhos e logo se lhe voltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Convido você, nesse instante, para que feche os seus olhos e nós vamos orar pedindo ao Senhor que fale conosco através desta mensagem, desta exposição bíblica. Senhor nosso Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra. Lemos agora, Senhor, o texto bíblico e rogamos, Senhor, que a Tua graça possa nos alcançar de maneira que sejamos impactados pela palavra do Senhor, pela revelação do Senhor para a nossa vida. Que o Senhor fale conosco, Deus, nesse instante, e que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Se você tivesse que responder a seguinte pergunta: quais são os ingredientes para uma fé ousada e corajosa? O que é que você diria? Por que algumas pessoas parecem tímidas na fé, enquanto outras parecem fortes e corajosas? Hoje, em nossa continuidade da exposição do Evangelho de Marcos, nós veremos um exemplo de fé ousado e muito impactante. É um relato muito interessante que nós temos aqui no Evangelho de Marcos. E eu quero que você olhe comigo para o verso 24 do capítulo 7, e nós leremos novamente. Diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Agora, sabemos que a história nos evangelhos, os evangelistas, eles são seletivos naquilo que eles colocam, segundo o propósito que cada um tem. Nós sabemos que cada um dos evangelistas não nos diz tudo o que Jesus fez. E sabemos que muitas vezes há intervalos de tempo entre fatos diferentes, cenas diferentes nos evangelhos, embora nem sempre tenhamos certeza disso e quanto tempo haja entre eles e quais eventos aconteceram nesses intervalos.
Mas a posição dessa história, em particular, dessa fé ousada, dessa mulher grega sírio-fenícia, é muito interessante em contraste com aquilo que vem acontecendo no relato do evangelista Marcos. Nos versículos anteriores, nós vemos o legalismo auto-justificado, autoconfiante, engrandecedor dos fariseus e o orgulho do suposto cumprimento de suas tradições. No entanto, em toda a sua religiosidade, em todo o seu orgulho, em seu comportamento e fé, eles careciam da fé verdadeira. Eles não tinham nenhum dos ingredientes apresentados na fé dessa humilde mulher que morava fora da comunidade da aliança. A fé dessa mulher contrasta também fortemente com os discípulos de Jesus, que nós vimos diagnosticados anteriormente como entorpecidos de entendimento e coração duro. Mesmo vendo a demonstração do poder do Senhor Jesus, mesmo ouvindo a profundidade da sua pregação e o anúncio do Evangelho do Reino, chamando as pessoas para o arrependimento e para crerem em Cristo. De novo eles estavam vendo esta manifestação do Senhor e tinham que confiar no Senhor, mas eles tinham dificuldades. E aí nós temos que lembrar do todo, nesse processo da dinâmica do discipulado, onde Jesus tem o desejo de trabalhar na vida dos discípulos. E Marcos aqui está enfatizando que nem sempre aqueles que você espera que exerçam fé irão exercê-la. A verdadeira fé, ela é encontrada muitas vezes, frequentemente, em lugares improváveis por pessoas improváveis. Marcos mostra de uma maneira muito real a desconstrução do orgulho dos fariseus e desse sistema religioso que se coloca como opositor do Messias, do Cristo, do Filho de Deus, e que não reconheceram quem ele era e, na verdade, em vez de seguir a Cristo, ao invés de se submeter a ele, ao invés de adorá-lo, eles começaram a planejar a morte do Senhor. Agora, nós olhamos para o texto e vemos que Jesus está na região norte, está em uma região gentílica. E mais uma vez, nós vemos a tentativa de Jesus estar em casa sem que a multidão estivesse com ele. Mas essa mulher fica sabendo onde Jesus está e o segue para dentro da casa. E ela está desesperada, meus queridos. Por quê? Porque ela tem uma filha possuída por um espírito imundo. E a vida da sua filha é tomada pelo mal. Sabemos que essa mulher, ela é gentia, é uma mulher sírio-fenícia. E ela grega, e agora ela faz algo muito impactante. Ela se ajoelha diante de Jesus e implora, clama, suplica para que ele expulse o demônio da sua filha, o demônio da vida da sua filha. E nós precisamos entender que nesse ato essa mulher está atravessando barreiras religiosas, étnicas, sociais de muitos anos. Se ela tivesse feito isso na frente de um fariseu, por exemplo, ele teria se enrolado nas suas vestes para que não tocasse nela e teria expulsado ela da casa. Mas quando nós vemos esse ato dessa mulher na presença de Jesus, a sua coragem, a sua ousadia, nós precisamos nos fazer uma pergunta. O que produz esse tipo de fé? Qual é o solo desse tipo de resposta? Eu diria a você que existem alguns ingredientes para o exercício desse tipo de fé. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sobre os ingredientes para a fé verdadeira. Os ingredientes para a fé verdadeira. E o primeiro deles é o desespero. Desespero. Como assim, pastor? Veja comigo, querido. A fé viva é muito mais profunda do que apenas consentimento teológico. É muito mais profunda do que apenas uma coleção de conhecimentos bíblicos. A fé está enraizada na compreensão da desesperança da nossa própria condição. Não é verdade que são apenas aqueles que reconhecem o desespero de suas necessidades, que ficam desejosos pelo poder de Deus, pela compaixão do Senhor e pela sua graça? O problema com os fariseus é que eles não sentiam essa fome, esse desejo, eles não tinham essa necessidade.
E nós sabemos disso porque quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 18, onde nós vemos um fariseu orando no templo, ele diz assim: agradeço a Deus por não ser como os outros homens. Ele estava orando mais ou menos assim: Deus, só quero anunciar ao Senhor que eu não preciso do Senhor. Eu reconheço que as outras pessoas precisam, essas pessoas pobres, necessitadas, mas eu não. E certamente essa mulher viu evidências empíricas de quão desesperadora era a condição da sua filha. Há um mal que a superou, que mudou radicalmente a sua vida. E essa mulher não tem nenhuma capacidade de livrar a sua filha do que está acontecendo. Não há nada que ela possa fazer. Nada, absolutamente nada, queridos. Agora, isso não é uma imagem da minha condição, da sua condição, da nossa condição? Nascemos com uma condição que leva à morte e não há nada que possamos fazer a respeito. E por todo o nosso desejo de nos dizermos que somos justos, que somos bons, por todo o nosso desejo de dizer que as coisas estão tranquilas, está tudo bem, a verdade é que estamos em uma condição trágica e desesperada. E isso, fora da graça, nós não temos esperança, não há esperança para nós. Mas essa condição sem Cristo não é apenas desesperadora para nós, somos totalmente incapazes de alterar essa condição. O nosso problema, queridos, não está no mundo caído simplesmente ao redor de nós. O nosso maior problema envolve o mal que está dentro de nós, que habita em nós, que é o pecado. E aqui nós vemos nesse momento esse milagre apresentando a mensagem do Evangelho. E talvez a primeira coisa que Deus faça na glória de sua graça constrangedora na nossa vida seja abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração para a profundidade da nossa necessidade. Sabe, querido, se você tem enxergado a sua condição, se você tem enxergado a sua condição desesperadora, a sua incapacidade, sabe o que é isso? É porque a graça o visitou. É porque a graça o visitou. E é isso que acontece com essa mulher. Mas há aqui um segundo ingrediente para a verdadeira fé, e é a esperança. Fé é a interseção desse tipo de desespero e esperança. A esperança sempre tem uma expectativa, a esperança sempre tem um objeto. E assim, a verdadeira fé não apenas possui o desespero pessoal, mas também a realidade de que a esperança só pode ser encontrada na presença, no poder, na provisão do Messias, do Cristo, do Senhor Jesus. De alguma forma, de alguma maneira, essa mulher tinha ouvido falar sobre Jesus e ela vai até Cristo. E a verdadeira esperança, ela só pode ser encontrada em Cristo, e Cristo o chamará para você correr até Ele. A graça o chamará para isso. As coisas deste mundo tentarão afastar você de Cristo, mas como esta mulher, nós temos que ultrapassar todas as barreiras, porque nós sabemos que a esperança só pode ser encontrada em um lugar. Nada pode quebrar o poder do mal, exceto o Redentor. E o que me chama a atenção aqui, queridos, nisso tudo, é que quando nós chegamos até Cristo, nós não nos preocupamos com o que os outros pensam a nosso respeito. Você não se importa com a sua reputação agora, porque você compreendeu isso. Você não se importa com a sua imagem, você não se importa com a sua moral social, você não se importa com as restrições religiosas. Nós nos lançamos aos pés de Jesus e clamamos por libertação. É isso que a fé faz, queridos. Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, verso 6, diz que aqueles que receberam a Cristo devem andar nele. Então nós nos lançamos nos pés do Senhor Jesus, e esse desespero, essa esperança nos mobiliza dia a dia a irmos até o nosso Redentor, para que Ele complete a obra que Ele começou. Nós continuamos a buscá-lo. E o meu desejo, queridos, é ter um coração que anseia, que busca desesperadamente a presença de Cristo e que deposita toda a minha esperança nele, que esse seja o seu desejo também. Agora no verso 27, nós vemos uma resposta surpreendente a essa mulher. Diz Jesus: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. O que é que Jesus está dizendo aqui, querido? Nós temos que entender que no plano de Deus estava decidido que as bênçãos centradas em Cristo seriam oferecidas primeiramente
aos judeus. A oportunidade de serem completamente saciados com essa comida seria estendida primeiramente para eles e mais tarde somente para os gentios. Essa era a regra. Qualquer afastamento desse propósito seria equivalente ao fato de tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Certamente, os cachorros, até mesmo os filhotinhos, não podem esperar ser tratados como filhos, embora nós vemos isso em alguns lugares. Então, a mulher precisava saber disso para poder entender que se o que ela desejava lhe fosse dado agora, seria uma exceção e um grande privilégio. Agora, essa era uma regra fixa, que não permitiria nenhuma exceção ou flexibilidade? Esse é o ponto, essa era a questão. Nós vemos aqui a fé que o Senhor Deus coloca no coração dessa mulher é suficiente para ela compreender que o Senhor Jesus não mandaria ela embora. E olha a resposta linda, extraordinária desta mulher. Ela diz: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Nós vemos aqui uma resposta de fé nesta mulher. Ao se referir aos cachorrinhos, Jesus havia então aqui dado a mão àquela mulher, mas a mulher agarra o braço inteiro do Senhor Jesus. Ela transformou a palavra de aparente reprovação, cachorrinhos, numa razão para o otimismo, e por meio disso uma grande derrota tornou-se uma grande vitória, uma vitória brilhante. E ela diz: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que as crianças deixam cair. E eu quero ser como eles, porque até mesmo esses pedaços são maravilhosos demais para mim. Que resposta linda, queridos! Ela fica satisfeita apenas com essas migalhas, porque ela sabe que a graça pode alcançá-la. Que coisa linda, queridos, que coisa extraordinária. Mas nós vemos aqui um terceiro ingrediente dessa fé ousada, é a humildade. É a humildade, ela não luta contra esse diagnóstico. Essa mulher não luta contra esse diagnóstico. Ela aceita que está na descrição e que essa descrição realmente a descreva. Ela diz: eu sou aquilo que o Senhor está dizendo que eu sou. E queridos, é importante nós reconhecermos algo. Você e eu, nós tendemos a ter advogados internos e muito ativos que trabalham eficazmente para a nossa vida. Somos capazes mesmo, numa pregação, de nos defendermos contra o diagnóstico da palavra de Deus. Nem sempre queremos olhar no espelho da palavra e nos vermos de fato como realmente somos. Talvez, ao ouvirmos uma mensagem, uma exposição bíblica, uma pregação, a gente pense mais na pessoa que está ao nosso lado e o quanto ela irá se beneficiar com essa mensagem, ao invés de examinar o nosso coração à luz da Escritura. Essa mulher, ela tem uma resposta muito, mas muito humilde, meus queridos. Eu sou o que o Senhor me chamou para ser. Eu estou fora das promessas da aliança, nesse momento. Eu sou uma mulher grega, Ciro-fenícia, não faço parte da família da aliança, mas em misericórdia, em sua misericórdia abundante, Senhor, por favor, me dê das migalhas, que eu possa comer das migalhas. E a misericórdia do Senhor alcança essa mulher, e se essa misericórdia chegar até ela, ela diz: eu vou abraçar, eu estou desesperada por essas migalhas. Queridos, as migalhas da mesa do Messias são alimentos muito mais nutritivos do que você pode encontrar em qualquer lugar nesse mundo caído. E olha o que diz o verso 29. Por causa dessa palavra, o Senhor Jesus disse para ela: pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Ao sair dali, ela tem que confiar na palavra de Cristo enquanto volta para sua casa. E quando chega em casa, sua filhinha está totalmente liberta do mal que a assolava. Qual é o solo da fé ousada, corajosa, que altera a nossa vida? Nós vemos aqui 3 coisas. Primeiro, o desespero, uma avaliação da necessidade e da nossa incapacidade, da nossa total incapacidade. Segundo, a esperança, confiança depositada na presença do Senhor, no poder e na provisão dEle. Terceiro, humildade. Eu não me defendo contra o diagnóstico da Escritura. Eu digo: eu sou isso mesmo, eu sou aquilo que o Senhor diz que eu sou. E a minha esperança está somente no Senhor. Eu reconheço isso, Deus. Eu reconheço isso.
Mas o texto segue, queridos, e diz que após esse episódio onde essa mulher demonstra a fé que recebeu do Senhor, depositada aos pés de Jesus, o Senhor volta para a região da Galileia. E trouxeram até ele um homem surdo e gago. As pessoas trazem esse homem até Jesus e clamam para que ele imponha as mãos sobre ele para que ele seja curado. E aqui nós vemos mais um milagre impressionante realizado pelo Senhor Jesus. Não esqueça, querido, da visão do todo. Jesus está trabalhando na dinâmica do discipulado, na vida dos seus discípulos. Ele está mostrando para eles aquilo que ele quer fazer. E os milagres são parábolas que vão ensinar as verdades do Evangelho. E Jesus então faz algo aqui maravilhoso, extraordinário. Ele toca, ele coloca os dedos nos ouvidos deste homem. E provavelmente ele cuspiu em seu dedo para tocar na língua daquele homem também. Agora, veja bem, veja o que Jesus está fazendo com essa atitude. Ele está literalmente tocando neste homem. Ele literalmente invade os seus ouvidos mortos com a vida dos seus dedos ali. E nós vemos agora a vida de Cristo tocando esses órgãos mortos e os transformando em vida. É a vida de Cristo tocando a língua daquele homem e transformando-a, liberando-a. Jesus agora ergue os olhos e faz uma oração simples. Abra-se, abra-se. E os seus ouvidos são abertos, os ouvidos daquele homem são abertos e a língua daquele homem é liberada. Há uma demonstração para nós aqui, queridos. Há uma metáfora para nós aqui. Não é isso que Cristo faz por todos nós? Não é isso que Ele faz na minha vida e na sua vida? Quando Ele nos toca pela graça, Ele não apenas prega a vida, Ele não apenas prevê que a vida abundante seja possível, Ele não apenas promete vida para nós, Ele é a vida. Ele invade a nossa alma morta com o Espírito e nos dá vida e vida abundante. Paulo diz, fui crucificado com Cristo e não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Qual é a nova vida que o crente recebe, queridos? É Cristo. Cristo, a sua esperança, queridos, a minha esperança é este Jesus. E quando Ele invade você com a vida dEle, você ganha vida. Nós ganhamos vida. Um coração que estava morto, agora vive, agora acredita, agora deseja, agora obedece, agora adora. E tudo isso é evidência de vida, querido. Após o milagre, Jesus ordena às pessoas que são testemunhas daquele milagre, as pessoas que trouxeram aquele homem e o próprio homem, que eles não deveriam contar a ninguém. E a ideia do texto é que Jesus não quer ser apenas conhecido como um homem milagreiro, como o enviado milagreiro, mas como aquele que tem uma missão muito maior, muito mais importante. Ele não está aqui apenas para fazer milagres, ele está aqui para pregar o Evangelho do Reino, e o centro desse Evangelho do Reino não será uma mensagem de milagres simplesmente, mas será um sacrifício, o seu próprio sacrifício como Cordeiro de Deus. E assim, uma e outra vez, ele diz às pessoas para ficarem quietas. E diz isso porque ainda não era o momento para o enfrentamento, para a colisão final com os fariseus, porque ainda havia muito trabalho para que o Cristo realizasse. No entanto, essas pessoas não estão caladas. Elas não ficam caladas. Essas pessoas que presenciam isso tudo não conseguem ficar caladas por conta de todo o bem que Cristo realizava e que Ele realizou naquele momento. E algo me chama a atenção no final dessa passagem. É como que Marcos estivesse enfatizando aqui o testemunho dessas... Marcos enfatiza aqui o testemunho dessas pessoas. Diz assim o texto: tudo Ele tem feito esplendidamente bem. Meu querido irmão, você pode dizer que tudo o que Cristo tem feito em sua vida tem sido esplendidamente bom? Queridos, Ele viveu perfeitamente. Ele morreu o suficiente. Ele venceu a morte. Todas as suas promessas são fiéis.
Todo pensamento, todo desejo, toda intenção de Cristo são confiáveis, são bons. Tudo que Cristo faz é bom. Essa é a minha esperança, essa é a sua esperança, essa é a nossa esperança central, queridos. Sua esperança não está na sua situação, na sua condição. Sua esperança não está na facilidade e na previsibilidade de uma situação, de seus relacionamentos, não está no seu trabalho, não está nas suas amizades, não está na sua educação, não está na sua personalidade, não está nos seus dons ou na sua sabedoria. Há um lugar onde a segurança e a vida e a esperança e há descanso, queridos, e a paz podem ser encontradas. Sabe onde é isso? É em Cristo. E esse Cristo, tudo que Ele faz é bom, porque Ele é o nosso Redentor. É o nosso Redentor. Mas tem uma outra coisa aqui para notarmos, muito importante, no final desse texto. Mesmo Jesus fazendo coisas esplêndidas, esplendidamente o bem, como diz o texto, essas pessoas ali reconhecendo isso, nós vemos aqui um nível de desobediência no coração. O fato de reconhecermos que Deus é bom e faz tudo perfeito e termos uma boa perspectiva teológica disso tudo, de quem Deus é, daquilo que Ele faz, e aí é possível nós declararmos isso agora, aqui, e daqui a pouco pecarmos. Pode ser por conta do nosso orgulho, pode ser pela cobiça, após o irmão compartilhar alguma coisa abençoada conosco. Sabe, meus queridos, a teologia e o autogoverno podem viver juntos. O conhecimento bíblico e o mundanismo podem viver juntos. Portanto, nós devemos nos perguntar, nós devemos fazer esse exercício. O que eu reconheço de Cristo? Aquilo que eu proclamo de Cristo? Aquilo que eu canto sobre Cristo? Será que de fato eu vivo em submissão a esse Cristo? Ao senhorio desse Cristo? A fé que abraça a sua obra é uma fé enraizada no desespero, na necessidade e na incapacidade que nós temos. Está enraizado na esperança. Isso se afasta de todas as outras falsas esperanças, porque Jesus é a nossa única esperança. Ele é a esperança para quem ainda não reconheceu essa profunda necessidade de ser perdoado do pecado. E nós aqui não podemos argumentar em nosso coração contra esse diagnóstico, contra essa realidade. Eu quero que você admita, querido, ou não. Ou você é de Cristo ou você não é de Cristo. Jesus, querido, é a nossa única esperança. Venha para Ele, entregue a sua vida para Ele. Para aqueles que já depositaram a sua confiança nele, você deve continuar a buscar essa única esperança. Todos os dias, de alguma forma, nós devemos demonstrar a nossa necessidade contínua dEle, a nossa total incapacidade de nos libertarmos do nosso próprio pecado. Porque foi Ele que venceu na cruz, foi Ele que venceu por nós. Portanto, se você não conhece a Jesus, se você não entregou a Jesus, saiba que não tem como você ficar neutro. Ou você reconhece a Cristo como seu único e suficiente Salvador, como aquele que resgatou a sua vida, como aquele que transformou a sua vida, como aquele que te deu vida, aquele que preparou a vida para nós, e se entrega, reconhecendo essa necessidade desesperadora do Evangelho e buscando e tendo esperança nele de maneira humilde. Esta é a verdadeira fé, queridos. Esta é a verdadeira fé. Se você não tem esse Cristo, entregue a sua vida a Jesus. Se você já conhece esse Cristo, busque constantemente, através da leitura bíblica, tenha um encontro pessoal, através desse conhecimento bíblico diário, através da nossa devoção, e deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida para que o Senhor complete a obra que Ele começou na minha vida, na sua vida. Que Deus te abençoe, meu amado. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida em nome de Jesus.